Anelli, certo? Estamos já prontos para começar. Vou passar a palavra ao professor Nitaragui, só para dizer aqui que eu estou com inveja, porque ele está moderando essa sessão a partir de um resort, porque ele está de férias. Portanto, gostaria de convidar o professor Moenda, por favor. Obrigado, Afe. Bem-vindos, colegas. Muito obrigado. Acabei de ver alguns elefantes aqui no local onde eu estou. E vamos começar a nossa sessão. Os colegas que vão participar dessa sessão já sabem como funciona. São 10 minutos para darem os destaques. E capturem, por favor, os destaques do seu projeto, como a Afe falou, para que possam fazer brilhar os olhos aqui e vejam exatamente quem está fazendo o quê. Muitos de nós que estão nesse projeto sabem que muitas pessoas começam a colaborar juntas, pessoas de países diferentes, de grupos diferentes. Então, sem mais delongas, vamos agora para Sibanda, que vai falar primeiro, depois Quaramba, depois Mugambi e Solomons. Então, Sibanda, você tem 10 minutos, apresente o seu trabalho, a sua equipe, e te damos esses 10 minutos, começando agora. Sibanda, pode ajustar sua tela, por favor? Nós só vemos uma parte do seu teto, na verdade. Não sei se era isso que você queria. Estamos só vendo o seu boné e o teto do lugar onde você está. Ok. Thank you, Chair. Obrigado. Sibanda. Estou com PowerPoint. Deveria ser uma tela só. Use a apresentação de slides, por favor. O modo apresentação. Modo apresentação. You just go to the bottom. Go to the bottom just before you see 70%. Click that button that looks Vai no botão que parece uma taça. Isso. Muito obrigado. Okay, I'm told F5. Press your F. Disseram para apertar o F5. Certo, ótimo. Ok, obrigado. Essa é a nossa equipe. Eu comecei com esse slide de apresentação, com os detalhes da equipe. Agora eu estou indo para o 5º slide, para apresentar aqui o assunto, o título do projeto. Esse é o nosso título, Espiritualidades Africanas, Saúde e Bem-Estar no enfrentamento da pandemia da Covid-19 no Zimbábue. Essa é a nossa equipe, como eu falei, e vou mostrar isso aqui como apresentação e histórico. Acredito que são as questões gerais. A Covid-19 é um problema geral hoje, não só aqui, mas no Zimbábue, onde estou, mas em outros lugares também, e afetou a fonte de subsistência dos povos e causou diversas incertezas e problemas. E a religião, então, nos ajuda a perceber o papel delas nessa situação, pessoas que estão passando por esse momento. Então, estamos tentando ver como a experiência de vida das pessoas no Zimbábue, nesse período da Covid-19, pode ter sido influenciada
pela sua orientação espiritual e religiosa. E isso pode ter feito, por exemplo, eles repensarem a sua saúde e o seu bem-estar durante esse momento. Como parte dessas subperguntas que vão nortear a pesquisa, estamos dizendo que pensando como a Covid-19 tem nos ajudado na verdade, como a espiritualidade tem nos ajudado a entender a Covid-19 e a percebermos os efeitos da pandemia. E essas são algumas das subperguntas: de que formas os líderes religiosos acabam incluindo a Covid-19 nos seus sermões, liturgias e rituais, como os líderes religiosos explicam as origens e os remédios à Covid-19, à pandemia da Covid-19, de que maneiras os comportamentos em relação à saúde têm mudado entre as pessoas religiosas nesse período da Covid-19, como as espiritualidades africanas estão moldando a resposta à pandemia, e em que e nesse contexto da pandemia e do desconhecido, como as pessoas estão se conectando à espiritualidade para compreenderem as suas vidas cotidianas. Essas são as subperguntas, e aqui nós temos os objetivos e a meta, não é? O objetivo de estudo é compreender como a religião e a espiritualidade, especialmente as crenças cristãs africanas e autóctones, estão sendo utilizadas nesse período da pandemia Covid-19 no Zimbábue. Os objetivos são 3: identificar as crenças, experiências e respostas dos cristãos africanos e autóctones à pandemia da Covid-19 no Zimbábue, elucidar essa interseção complexa entre a espiritualidade, a pandemia e a saúde no contexto da pandemia da Covid-19 e avaliar a eficácia de conhecimentos alternativos e sistemas de crença alternativos no contexto da pandemia da Covid-19 no Zimbábue. A nossa metodologia de pesquisa é uma pesquisa qualitativa na qual vamos utilizar e considerar todos esses aspectos etnográfico, sociológico, histórico e também a abordagem fenomenológica, e vamos ver, por exemplo, as principais organizações que nós vamos abordar. Temos questionários, também vamos trabalhar com entrevistas, com informantes-chave, com os líderes espirituais, grupos focais de discussão, com fiéis, observações em campo. Vamos também trabalhar em comunidades de fé e análise documental de meios impressos e eletrônicos, e talvez tenhamos que entrar em contato com os nossos informantes nas suas igrejas e organizações, e então faremos análise de dados usando a abordagem temática de padrões emergentes que vão aparecer e quais são os resultados ou desfechos que nós esperamos encontrar. Bem, nós temos, em primeiro lugar, uma campanha de conscientização nessa interface entre espiritualidades africanas, a ciência e a Covid-19, utilizando a rádio universitária da Grande Zimbábue. Esse será o meio principal para tentar disseminar algumas dessas campanhas. 3 workshops e uma conferência, um artigo com revisão de pares ou capítulo de livro, um informativo das políticas, plataforma de institutos teológicos, uma reforma curricular dos módulos teológicos, novos materiais curriculares como materiais de estudos de caso, artigos, livros, apostilas, páginas e dissertações, os formandos em teologia e também os seminários de pesquisa teológica.
Excelente. Muito obrigado, Sibanda, por nos dar mais 2 minutos. Vamos passar direto para Quaramba. Quaramba está aí? Por favor, Sibanda, pode parar de compartilhar sua tela. Quaramba, you're next. Quaramba, você é a próxima. Thank you so There much. you go. Muito obrigado. Greetings to everyone. We are so grateful. Boa tarde For the opportunity a to todos e todas. Agradeço a oportunidade que nos foi dada para compartilhar a nossa apresentação, cujo título é Nadiniwa, cuja tradução literal para o inglês é Estou de saco cheio, estou farto, explorando noções pentecostais da feminilidade na fase de solteira no Zimbábue. Ela é a fundadora desse grupo, também conhecidos como Daughters of Virtue, literalmente filhas da virtude, que é um grupo cujo objetivo, prioridade é a oração. Eu sou teólogo e meus colegas Rico Sanmati e Jolene Guara, que é filósofa. Também temos Tapioa, que se juntou a nós algumas semanas atrás e também contribuiu para esta apresentação. Obrigada a todos e todas. E a importância do nosso trabalho e o pano de fundo do nosso projeto está firmemente localizado nas teologias femininas da África. Lida com a questão da compreensão de um movimento pentecostal do Zimbábue único, que se chama Ndadwa, I am fed up, ou Estou farto, e suas implicações para a saúde das mulheres e bem-estar no Zimbábue e na África. O movimento é liderado por uma mulher, profetisa, Memory Matimbiri. O movimento também se apropria do seu rótulo descritivo, Filhas da Verdade Internacional. Essencialmente, é um movimento pentecostal de uma mulher para mulheres, entre aspas. A questão central que esse projeto interroga ou questiona é: de que forma a Grounded Theology facilita uma apreciação mais profunda de um movimento feminino pentecostal peculiar no contexto da inovação e da competição num ambiente dominado por profetas pentecostais do gênero masculino. Até que ponto essa combinação da Grounded Theology e das estratégias das ciências sociais permitem uma compreensão mais ampla do fenômeno e contribuem em prol do aprimoramento da saúde das mulheres e da melhoria do bem-estar no Zimbábue. De que modo os profetas pentecostais homens e suas equipes que têm desfrutado da dominância do mercado respondem à chegada de uma mulher como na competição? De que forma a profetisa Matimbiri lida com as críticas que ela encontra entrando nessa área da profecia, área de curas, e nesse setor em geral? Até que ponto o movimento Nadinwa nos permite apreciar a inovação e a competição no mercado religioso do Zimbábue em particular e na África em geral? De que modo esses achados e desenvolvimentos que temos tido até agora podem ser expressados na transformação do currículo, no sentido de equipar alunos de pós-graduação em teologia do Zimbábue e da África para que sejam equipados e estejam prontos para servir. De que modo, o que pode ser feito pelos elaboradores de política e implementadores e
parceiros do desenvolvimento, o que eles podem discernir sobre as necessidades maiores das mulheres e segurança com relação a uma análise do movimento. A literatura acadêmica disponível sobre mulheres fundadoras dos movimentos pentecostais, assim como o pentecostalismo africano, é um tanto quanto informativo. Por exemplo, temos a tese de doutorado de Parsital, em 2014, que fornece uma análise detalhada de mulheres líderes pentecostais no Quênia. Também temos materiais da Nigéria de literatura relacionada. Gana, temos Sutil e Novieto. Na África do Sul, temos From Arp e temos também Mapuranga e Coaramba. E todos confirmam o papel da mulher no pentecostalismo como algo de destaque. E, de forma crucial, temos Mate, em 2002, que salientou a importância da fertilidade para as mulheres no pentecostalismo do Zimbábue. O estudo complementa a literatura existente ao investir em Grounded Theology, buscando a compreensão do grupo deste movimento em particular, que se chama Nadindwa. O que é que estão fartos? Do que estão fartos ou fartas? De que modo esse estar farta é expressado? Quais são os repertórios do corpo, idiomas, textos bíblicos e principalmente nesse ambiente carregado? O que motiva alguns homens a frequentarem as orações organizadas por esse movimento feminino? Muitas vezes são convidados a pregar e a orar nesses grupos. Qual é o estilo de pregação da profetisa Matimbiri e o que torna esse estilo atraente para o seu público? Será que alguém pode identificar um protesto político latente no movimento? Ao utilizar abordagens científicas sociais e grounded theology, o estudo revela fatores que demonstram dezenas de milhares de mulheres, inclusive profissionais, chamam essas mulheres a frequentar os cultos de um grupo que está farto. Quais são fatores sociais, espirituais, econômicos, políticos e pessoais que motivam mulheres a se afiliarem ao movimento como clientes, como visitantes só por aquele dia ou até mesmo membros? O que o movimento busca alcançar quando insiste que não é uma igreja, mas que após frequentar suas atividades, a pessoa precisa voltar para a sua própria igreja ou congregação? De que modo os textos bíblicos, como os das filhas de Zelofiade, a Hana e Penina, conforme Samuel, recebem interpretação e aplicação da profetisa Matimbri? De que modo podemos compreender fora, além de nos comunicarmos com Deus, o papel que a oração tem? Sobre a nossa hipótese, sobre o que a pesquisa irá descobrir, o estudo propõe o seguinte, que a profetisa Matimbiri e o esse movimento de oração se engaja em práticas inovadoras com um foco especial nas necessidades sociais e existenciais das mulheres, a fim de se tornarem parte significativa do jogo que se estabelece nesse mercado espiritual pesado no Zimbábue, que a entrada da profetisa Matimbiri e esse grupo de oração feminino gera competição e resistência dentre entidades religiosas pré-existentes, inclusive na região pentecostal. Só falta 1 minuto, então vou seguir para as metodologias a serem utilizadas. Vamos adotar uma abordagem de métodos variados, vamos misturar alguns métodos, vamos utilizar dados quantitativos, usando questionários, e também dados qualitativos através de grupos focais, discussões e entrevistas.
De acordo com Stevens, a Grounded Theology busca se resguardar de um processo de cima para baixo, mas na realidade a Grounded Theology promove uma abordagem de baixo para cima de todo o povo de Deus. A vida acontece no solo, e é no solo, no ground, que ela deve, a partir daí que ela deve ser erguida. Muito obrigado. Quaramba, Mogamba, você é o próximo. Mugambi, are you there? Yes. Mugambi está aí? I believe you can see me. Certo, conseguem me ver? Sim, conseguimos te ver. Thank you very much. I'm Kema Mugambi. Muito obrigado. Eu sou Kiama Mugambi, do Quênia, e o nosso projeto se chama Estruturas de Parentesco Alternativas dentro da Eclesiologia Africana Emergente. O nosso projeto está pesquisando essas estruturas de parentesco alternativas, que é um fenômeno comunitário dentre os pentecostais na região urbana, nas regiões urbanas do Quênia. Não vou falar da metodologia, porque eu sei que vários falaram, mas o histórico mostra que essa questão do parentesco são muito importantes para nós, essas questões de parentesco, e elas formam a nossa capacidade de ver a sociedade e todo o resto que nós vemos. Eu, por exemplo, sou porque nós somos. Isso ilustra como o parentesco é algo importantíssimo e como a comunalidade está baseada nas nossas pressuposições filosóficas da sociedade. E a nossa observação é que as comunidades, essa aplicação do parentesco acaba influenciando os cristãos africanos. Então, no nosso estudo, nós estamos curiosos a respeito de como as igrejas pentecostais urbanas no Quênia reconceitualizam a comunidade dentro das suas estruturas de parentesco, quando essas estruturas de parentesco estão enfrentando algumas pressões. Estamos, claro, só nos baseando no pentecostalismo urbano. A outra questão é que nós estamos querendo entender como essas comunidades se reorganizam para atender às necessidades sociais e espirituais utilizando meios eclesiásticos, utilizando os agrupamentos dentro das igrejas. E também estamos curiosos a respeito de como essas comunidades utilizam valores tradicionais africanos, como Ubuntu ou Muntu, como já foi falado antes. Eles usam esses valores para criar novas estruturas de parentesco, apesar do modernismo, da modernização e da urbanização. A nossa curiosidade está relacionada a um fenômeno de como essa estrutura de parentesco se apresenta. Nós chamamos de paternidade espiritual, especialmente muitos conhecem isso como o fenômeno do pastor e da pastora como pais e mães espirituais da igreja. É algo muito comum dentro de algumas igrejas e isso cria essa estrutura de parentesco alternativa que se apresenta de diversas maneiras, na verdade, e em diferentes situações. E 3 delas são importantes para nós. A primeira são as reuniões da igreja, por exemplo, os cultos. Então, quando você vai ouvir a mamãe ou o papai espiritual. Esse aqui é meu pai espiritual. Hoje mesmo, eu entrei numa reunião que era um funeral e o termo usado foi: esse aqui é o meu pai espiritual, essa aqui é a minha mãe espiritual. E a outra área são os grupos pequenos dentro da igreja. As igrejas fazem esses
grupos pequenos para nutrição espiritual dos membros, para que eles sejam alimentados, mas alguns desses grupos ultrapassam esse limite e acabam tendo outras coisas que acontecem ali dentro que acabam imitando essas relações de parentesco e de família, essa ideia de pais, irmãos, esse tipo de coisa. Uma outra questão que nós percebemos são programas que são ritos de passagem. Eu não quero falar sobre isso, mas isso acontece em algumas das comunidades, sim. E estas são experiências que são agrupadas, são criadas para jovens, especialmente, ou aqueles que são adolescentes, que têm que passar por essa situação para que eles possam se formar e entrar nessa adolescência ou se tornarem jovens adultos. Para conseguir focar o nosso estudo, vamos utilizar a Grounded Theory para investigar algumas dessas ocorrências desse fenômeno em